Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Nós vamos fazer um estudo poderoso. Nós vamos rastrear a descendência da serpente até nos dias de hoje. Nós vamos passar de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos rastrear essa descendência de Caim, que passou geração em geração, está na terra até nos dias de hoje. Você precisa entender o que aconteceu no Jardim do Éden. Não foi um simples comer do fruto, não foi uma simples desobediência. Aconteceu algo muito diferente do que contaram para você. O que aconteceu no Jardim do Éden, a verdade que foi um cruzamento entre um ser caído, um anjo caído, entre uma mulher e entre um homem. E ali foi mais ou menos um trisal que aconteceu ali. E a mulher ficou grávida de um anjo e de Adão ao mesmo tempo. E essa descendência, essa semente, foi passando de geração em geração, está até nos dias de hoje, e é isso que nós vamos ver. Esse vídeo vai ser... Eu vou fazer vários vídeos, né? O nome vai ser uma série, rastreando os descendentes da serpente aqui na Bíblia, beleza? Mas da onde surgiu essa história? De onde veio isso? Jesus contou uma história, uma parábola, que até então uma parábola é uma ilustração de algo que aconteceu, ou até mesmo Jesus querendo ensinar algo pra gente, ele usa algo metafórico para não trazer a luz. E quando Jesus falou essa parábola, que está em Mateus capítulo 13, versículo 24, a parábola do trigo e do joio, até então seria só uma parábola normal. Mas quando o Senhor Jesus ele explica essa parábola, ele traz algo muito interessante. Ele traz clareza a alguma coisa que aconteceu lá atrás, e é isso que nós vamos ver. Primeiro eu vou ler a parábola em si, depois eu vou ler a explicação, e aí é onde a gente vai começar a rastrear essa semente, essa descendência, essa genealogia, esse DNA. Começa assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso aqui é uma história, até então, de um agricultor que semeou trigo. Só que esse agricultor ele tinha um inimigo, veio no campo dele à noite e plantou joio para crescer junto, porque joio é um trigo, porém sem fruto. Aí você percebe o quê? Que os empregados dele falaram: ó, tá crescendo joio junto com o trigo aí. Você quer que a gente arranca o trigo? O que o dono da fazenda falou? Não arranca não, deixa nascer junto. Quando crescer, a gente consegue selecionar melhor. A gente tira o joio, separa do trigo e tal. É somente uma história comum, até que Jesus resolve explicar essa parábola. No versículo 36, acontece algo mirabolante. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa.
E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica a nós a parábola do campo. Aí que o mistério começa. Aí você vai perceber que tudo que Jesus contou na parábola não tem nada a ver com a explicação dessa parábola. É aí que entra o mistério. É aqui que Jesus expõe essa descendência. Olha isso. E ele respondendo disse, Jesus, tá? O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você percebe que a explicação não tem nada a ver com o que aconteceu na parábola? Aí aqui nós vamos abrir um parêntese e eu vou explicar para você. Diz assim, ó. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia boa semente? Semente é sêmen. Sêmen é aquilo que o homem produz quando ejacula na mulher. Essa semente aqui, ele não está falando de semente de árvore, não. Ele está falando de sêmen, de homem. Portanto, olha, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Esse filho do homem aqui é Adão. Adão é filho de Deus. Quando a gente entra na genealogia ali de Mateus e de Lucas, a genealogia de Jesus ou de Maria, a gente vai voltar lá a Adão. E Adão é filho de Deus. A gente ali percebe que Adão é filho de Deus na genealogia. E o campo, tá vendo? E é o filho do homem que bota boa semente. Sêmen. Tá falando de Adão. E aqui, saindo daqui a gente vai para lá, para Gênesis, entrar dentro, rastrear essa semente que Jesus expôs aqui. E o campo é o mundo. O campo é o mundo. É o jardim do Éden. E a boa semente, olha isso, que semente não tem nada a ver com semente de árvore. Ó. E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos de Adão. O reino de Deus pertence aos filhos de Adão. Não aos filhos da serpente. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Tá, mas que maligno é esse? Nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de semente, de descendência. Onde aconteceu isso aqui? O que é isso aqui? A boa semente é o filho do reino, que é o trigo, e o joio são os filhos do maligno. Então quer dizer que o maligno tem filho? Literal? Nós estamos falando de literalidade aqui. O inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou, semente. Não é semente de árvore não, estou falando de sêmen, genealogia, descendente. O inimigo que semeou é o diabo. Ou seja, os filhos do reino semeou, o filho do reino semeou, que é Adão, a boa semente, que nasceu os filhos dos reis. Depois veio Satanás e semeou também
onde nasceu os filhos do maligno. Então aqui a gente já percebe que existe duas sementes, duas descendências, que nasceu do mesmo ventre. E o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, aqui nós já estamos falando de fim do mundo. Lembrando que as duas descendências estão aí. Agora a gente chegou no fim do mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Aqui no versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Nós estamos falando do fim dos tempos. Assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, joio, colhido, separação, os salvos dos não salvos, assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, queimado, inferno, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. É inferno. Então, na consumação dos tempos, vai haver separação. Lembra que Jesus falou? Em Mateus capítulo 6? Olha o que Jesus falou aqui, ó. Lembrando que nós estamos rastreando a descendência da serpente, tá? Olha bem. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticais iniquidade. Lá na parábola, quem pratica iniquidade, né, os filhos do maligno? Os dois não estão crescendo junto, inclusive estão dentro da igreja? E Jesus falou: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas eles falaram: mas em seu nome eu expulsei demônio. Então, aqui nós já sabemos que os filhos do maligno, eles estão dentro dos templos fazendo milagres. Tá aqui, ó. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, eu profetizei em teu nome. Os filhos do maligno profetiza. Em teu nome eu expulsei demônio. Os filhos do maligno expulsando demônio. Em teu nome fizemos maravilhas. Gente, maravilhas são milagres extraordinários. A pessoa é um paralítico andar, um braço pequenininho crescer, uma pessoa que é sem braço crescer. Isso é milagre e maravilhas. Câncer, AIDS sendo curado. Mesmo assim, Jesus falou abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. Então nós sabemos que a descendência da serpente estão dentro dos templos. E templos que fazem milagres. Vamos voltar aqui para a parábola. Mas então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no verso 41, mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que mantêm iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Essas pessoas que Jesus falou: não vos conheço. Agora a gente vai lá para Gênesis, tá? Rastrear essa semente, essa descendência. Aqui, onde tudo começa, deixa eu ver aqui no meu esboço. Tudo começou na fundação do mundo, com a serpente. Ela era mais astuta que todos os animais. Então tudo começa em Gênesis, capítulo 3, versículo 1.
Mas nós vamos ver um pouquinho mais lá para trás, tá certo? Então esse vídeo vai acabar por aqui hoje, mas nós vamos começar no próximo vídeo a rastrear essa semente, essa descendência. Já manda esse vídeo para as pessoas que têm esse conhecimento, um conhecimento que foi extinto, que foi ocultado, que foi escondido. É por causa disso que dentro dos templos não é feito esse estudo, não é pregado essa verdade, porque nós já sabemos que a descendência da serpente, a descendência de Caim, estão dentro dos templos também, das religiões que se diz ser cristã. Inclusive eles fazem milagres, eles fazem maravilhas, porém Jesus falou: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mesmo eles fazendo milagre, profetizando em nome de Jesus, Jesus não conhece eles. São essas pessoas aqui, tá certo? Então já manda esse vídeo para as pessoas, para o seu pastor, para ter conhecimento a partir de agora, para você ter certeza que o seu pastor não faz parte dessa descendência, a sua religião não faz parte dessa descendência. Se você é religioso, católico, evangélico, testemunho, não importa, espírita, não importa. Você precisa ter esse conhecimento. Vem comigo nesse estudo profundo. Nós vamos rastrear essa descendência desde Gênesis até Apocalipse, chegando nos dias de hoje. Beleza? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Dá o like, compartilha e é isso. Até o próximo vídeo.